Então, bem-vindo todos. Aqui é o nosso primeiro podcast do Caminho do Meio. Ah, e estou muito feliz de estar começando aqui com a minha irmã querida, a Tamira Marinho. E, e também nesse podcast, só para dar uma ideia para vocês, a gente vai falar de espiritualidade, de autoconhecimento, de saúde do corpo, mente e espírito. Uma bem-estar de uma forma integral, assim, né? E compartilhando o que eu venho aprendendo no meu caminho e trazendo aqui pessoas também que já entendem mais profundo de uma certa área ou de algumas, e, e assim a gente pode trazer para vocês um, uma informação, um conhecimento que possa ser construtivo, ajudar aí quem está assistindo. E hoje, para estrear o nosso podcast, a gente tem a Tamira Marinho, que é terapeuta somática, já vem no caminho de autoconhecimento já há mais de 12 anos e faz terapias em grupo, individuais também, faz meditações guiadas e acho que tem muito. Eu pelo menos acho que tem muito para aprender com ela e vou usar essa oportunidade para aprender sobre esses temas de trauma, de sistema nervoso. Acho que ela pode agregar muito aí pra gente. Seja bem-vinda, Tami. Obrigada, querida. Também estou muito feliz de estar aqui, porque são os assuntos que eu mais gosto de falar. É, Gosto de saber que tem pessoas interessadas nisso, né? Assim, e espero que eu possa mesmo contribuir um pouquinho com a minha história, com o que eu já estudei e o que eu estou experimentando no meu corpo também, né? E acompanhando outras pessoas. Obrigada pelo Hum. convite. Não, obrigado você por achar esse tempinho aqui presente. E para começar, de repente, acho que seria interessante você explicar assim como você começou, né, a estudar assim sobre os traumas, a terapia somática, o que é a terapia somática e também sistema nervoso um pouquinho assim sobre Uhum. o que você né, nas suas consultas, seus compartilhares, o que você traz, né, assim para dessa parte, né? Sim. Para falar sobre isso, eu vou ter que falar um pouquinho sobre a minha história, né? Eu já venho assim numa busca interior há muitos anos. Acho que desde 2012 foi quando eu comecei a meditar e a tentar entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo na minha vida a partir desse mergulho, né? Hum. Isso, eu posso contar mais sobre isso depois, mas resumindo um pouco, isso transformou muito a minha vida. É, a meditação me ajudou muito a encontrar mais tranquilidade, mais centramento. E isso me ajudou a passar por coisas muito difíceis, assim, que, né, a própria vida vai trazendo. Só que com o tempo eu fui entendendo que essa calma e essa possibilidade de atravessar, elas tinham um custo para o corpo. Não era uma coisa que o meu corpo passava ileso. Então, em 2018, eu acabei tendo um diagnóstico de fibromialgia, que é uma doença que ainda está sendo estudada, ela não tem uma cura, né? Ela é considerada um adoecimento crônico, que está ligado ao funcionamento do sistema nervoso. E quando eu descobri essa doença, eu fiquei um pouco chocada, assim, porque teoricamente eu fazia tudo o que era possível para ter uma vida saudável. Então, eu me alimentava bem, né? Pelo menos eu tinha Hum. escolhas conscientes sobre a minha alimentação, eu me exercitava constantemente, tinha rede de apoio, grupos de amigos.
meditava muito, já tinha um caminho espiritual consistente, assim, eu ficava me perguntando por que que aquilo tinha acontecido, né? Assim, Sim. é, ia em muitos médicos, e eles falavam, mas você não tem nada, né? Mas Hum, a fibromialgia é uma doença que faz com que a gente conviva com muita dor constantemente, dores variadas. E eu sabia que não era só coisa da minha cabeça, porque em termos mentais eu conseguia lidar com aquela dor, não era uma coisa que, assim, eu não me sentia em um momento de loucura ou qualquer coisa desse tipo, mas eu sentia muita dor, né? E foi aí que eu conheci uma pessoa que me falou sobre o curso de somática, e aí eu comecei a estudar isso para entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E aí eu entendi, né? Eu acho que esse foi o grande achado, assim, que trauma não necessariamente precisa ser um evento catastrófico, tipo uma hum, enchente, um sequestro. É, de acordo com essas teorias e esses estudos, o trauma não é o evento, mas é hum, o que acontece com a fisiologia da pessoa que passou por aquele evento. Então, vamos supor que dois irmãos gêmeos foram criados na mesma casa, mas cada um lida com o que os pais, por exemplo, ou passaram na escola, né? Tudo isso que aconteceu na vida dessas pessoas de formas diferentes. E o que, que vai determinar isso? A gente vai pensar que trauma é a quantidade de estresse dividida ou apoiada na quantidade de recursos que uma pessoa tem para lidar com aquilo. hum, Então, é, quando eu comecei esse caminho, né, de autoinvestigação, de meditação, de estudo mesmo, eu já tinha passado por uma série de eventos traumatizantes, muitas cargas estressoras, sem recursos para lidar com isso. E isso vai esgotando as capacidades do corpo de receber mais estresse, a não ser que você esteja trabalhando, né, nesse sentido. Então, é, ficou muito claro para mim que não era uma questão de eu não ter me cuidado quando eu podia escolher, mas que muitas coisas aconteceram quando eu não sabia o que fazer com isso, quando não tinha consciência, né, do que são recursos, do que eu precisava para passar por isso. Não tinham pessoas responsáveis por mim que soubessem isso também, né? Então, não tinha um acompanhamento especializado nesse sentido. E que o meu corpo não estava me castigando, na verdade, ele estava pedindo ajuda, né? Ele estava dizendo: olha, é o bastante, não dá para você lidar como se você fosse uma muralha. exato. E aí isso mudou muito a minha vida, assim, né? Mudou a minha forma de olhar para esse adoecimento, mudou a minha forma de lidar comigo mesma, mudou o meu trabalho. E eu sou muito grata por poder também ajudar outras pessoas nesse sentido, porque acho que de uns tempos para cá, na internet, tem muito esse discurso de wellness, né? De que a gente Hum, é responsável se a gente leva a vida com leveza ou não. É, e eu acho que isso pode levar a gente para caminhos de culpa, né? De hum, auto-julgamento, de julgamento da nossa família, assim. E hoje eu acho que, na verdade, isso tem muito a ver com o afastamento do nosso corpo e de um entendimento de como que esse corpo funciona. E à medida em que a gente vai aprendendo isso, a gente vai aprendendo também a lidar com ele de uma forma mais inteligente, mais carinhosa, mais assertiva mesmo, né? Mas hum. acho que carinhosa é uma boa palavra, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Eu falei muita coisa, mas. Não, respondeu até mais. Perfeito. É interessante nessa questão de. Exato, quando a gente não tem os. Quando a gente. Principalmente quando a gente é criança e está crescendo e às vezes cresce num ambiente que as pessoas não têm essa também dentro delas ainda, Uhum, é, essa inteligência emocional, essas, essas ferramentas, isso a gente não.
interessante isso, como se desenvolve, porque a gente não. E essa diferença de trauma, a gente acha que trauma é um evento catastrófico, um acidente de Uhum. carro, é, alguma coisa catastrófica, né? Sim. E, mas esse que eu acho muito interessante, que eu estava lendo um livro que fala também sobre isso também, que até famílias que se consideram super saudáveis e até que se cuidam com pessoas que são super, fazem tudo de certinho, quase em todos os casos tem algum trauma, vai ter algum trauma ali que vai, chamam, acho que tem esse termo, trauma pequeno, não sei, tem no Tem inglês tem categorias aqueles, de trauma. small T and big T, alguma coisa assim. Uhum. Mas eu acho que nesses ambientes super saudáveis vai ter sempre tem alguma coisa ali que vai afetar quem a gente, no nosso crescimento ou no futuro, quem nós somos, né? Assim, nosso Sim. corpo, nossa mente, né? Sim, sim. E é muito É. interessante você falar sobre isso, porque a gente tem uma categoria de trauma que é chamada de trauma perinatal, por exemplo, que tem a ver Hum, com as emoções que a nossa mãe sentia durante a hum, gravidez, né? Então, isso afeta também o nosso desenvolvimento. A gente pode ter trauma durante o parto. É, hum, existem coisas que acontecem para a saúde do bebê que podem ser muito traumatizantes. Por exemplo, um bebê que precisou ser retirado da mãe porque precisou ser levado para uma incubadora, né? Isso não é algo que os médicos estão fazendo para traumatizar a criança, mas isso tem consequências na fisiologia daquele corpinho, né? E é muito bom a gente pensar que trauma tem a ver com carga de estresse e nível de recurso, porque não necessariamente vai ser culpa de alguém, né? Os animais também, eles têm cargas estressoras. Viver nesse sentido é estressante, né? A gente encontra desafios. E tudo isso está sempre muito envolvido pelos paradigmas que a sociedade está vivendo. Então, teve uma época, por exemplo, em que tinha uma coisa de deixar as crianças chorarem até elas lidarem com a própria angústia. Isso era uma coisa hum, difundida. E isso é extremamente sim, traumatizante, né? sim. Tem a própria separação do bebê em relação à mãe. Isso é um processo natural. O desmame pode ser algo traumatizante. É, então, não necessariamente se perceber com traumas é algo assim, isso é culpa dos meus pais, isso é a minha família é Claro. horrível, ou eu sou uma pessoa pior que as outras porque eu passei por muitos traumas. Né? Todo mundo vai lidar com cargas maiores e menores e com condições mais recursantes ou menos recursantes. E aí eu queria fazer um parênteses também. Não quer dizer que as famílias não tenham responsabilidade, né? Uhum, É óbvio que elas têm, mas isso depende de conhecimento. Então, uhum, eu vou dar um exemplo pessoal também. Assim, meu pai, ele trabalhava com recursos humanos e na época dele essa ideia de inteligência emocional era muito vendida. Mas a hum, inteligência emocional era não deixar que as emoções atrapalhassem entre aspas, a sua produtividade. Então significa lidar com as suas emoções como se elas não estivessem lá. sim. Dentro da perspectiva somática, isso é muito pouco inteligente, assim. O jeito mais inteligente de lidar com uma emoção é criar condições para você senti-la e deixar que ela passe por você, né? A Hum, emoção, ela traz uma informação. Um sentimento traz uma informação. Então, se você nunca se permite sentir, você não aprende como sentir, é como se você estivesse aumentando a carga sempre. E aí, quando você começa a sentir aquilo ali, vai estar muito alto, vai parecer desproporcional. Então, ou seja, ele tentou me passar um conceito que para ele era muito valioso, ele precisava disso no hum, trabalho dele, sim. mas em termos de sistema nervoso, isso não funciona, né? Parece uma coisa que
criaram para você ser mais produtivo, alguma coisa assim. Sim, Ah, não, você não é, o objetivo não é meio que se curar, é meio que tapar um buraco para você continuar seguindo ali, né? sim, E, e provavelmente tem algum benefício, né? Mas é interessante. A terapia, eu acho que a melhor terapia, ela vai pro fundo, né? Ela vai no as melhores, né? Não tem só uhum, uma, ela vai na que é algo profundo, né? Não é algo sim, assim, é fácil, né? Não é algo barato, né? Um sim, termo assim, é um trabalho profundo mesmo, né? Assim, sim, sim. precisa do nossa entrega também um pouco, né? Total, na Uhum. verdade, né? E assim, pelo menos o que eu entendi no meu processo, que não é só uma entrega, não é só uma questão de escolha, no Hum, sentido de que para você vivenciar alguma coisa, algum conteúdo traumático, seja ele em termos de sentimento, memória, né? Enfim, é preciso criar condições seguras para que o seu corpo possa passar por isso. Porque se hum, você se entrega sem ter esse contexto de segurança, você vai gerar uma retraumatização. E nesse sentido, a terapia somática, ela é tanto intensa quanto pode ser muito lenta, dependendo do tipo de resultado que você vai ter. Não hum, necessariamente você vai encontrar um terapeuta somático que fala assim: ah, eu tenho um problema com a minha família, por exemplo. E você vai sair de lá com 4 sessões com isso resolvido. Não, não é fast food, sabe? Porque é, primeiro a gente vai entendendo como criar segurança para esse corpo acessar cargas difíceis. E é o tempo do corpo, não é o tempo do seu terapeuta, da sua terapeuta, não é o tempo que a sua mente quer resolver. Primeiro a gente cria a segurança, depois a gente começa a acessar, né? Porque se for diferente, pode entrar num caminho que eu entrei, que era isso, assim, não, eu aguento o que for. Eu não sou nada disso, né? Eu consigo olhar para as minhas emoções, eu consigo entender que cada pessoa nessa situação tem a sua parte. Eu sempre olhava para o que os outros estavam passando e falava, não, isso, né, não estão fazendo para o meu mal, mas eu não tinha condições de encontrar os meus próprios sentimentos. Então, entrar, né, assim, imagina, entrar num quarto onde tudo que você não quis ver durante anos está ali te esperando. hum, É hum, difícil, né? É ah, difícil. Então tem que nossa, ser aos pouquinhos. A gente vai abrindo sim, espaço aos pouquinhos, a gente vai tateando, depois a gente começa a acender uma vela num canto, no outro. Opa, uhum, isso aqui é grande demais, então vamos devagar. É, uhum. precisa de muita compaixão nesse caminho, eu acho. Você precisa de trabalhar com alguém, com um profissional, essa questão da conexão é muito importante, né? Uhum. Eu vejo assim, eu tenho aprendi assim para os traumas, né? Para ser sozinho, que a tendência é se isolar, né? Eu acho assim, o perigo é se isolar, né? Então, É, é, eu acho isso bem profundo que você está falando, né? Porque é, acho que trauma muitas vezes também envolve vergonha, e, e vergonha é uma das coisas mais difíceis de assumir, né? Assim, a vergonha isola e isolamento mata. A nossa primeira necessidade humana é a de conexão. Então, uma hum, criança pode sobreviver sem comida, mas ela não pode sobreviver sem um cuidado de alguém, alguma figura que vai ali olhar nos olhos dela, né? E, e, e fazer ela ter contato com esse mundo externo a partir de um mais do que uma conexão só, né? Uma legitimação de que a gente está ali no mundo, a gente existe em hum, relação. Principalmente nesses estados mais primários. Então, o meu professor, Sérgio Oliveira, que foi o que me acompanhou a maior parte da minha formação como terapeuta somática, né? Ele fala que quando a gente está ajudando alguém, né? Assim, a gente está assistindo alguém, a gente está emprestando o nosso sistema nervoso para aquela pessoa hum, também.
Então, é sim. como se tivesse uma ampliação de campo. Aquilo que aquela outra pessoa não pôde encontrar sozinha, agora ela tem ali uma testemunha e uma ajuda. E isso faz toda a diferença, assim. E claro que isso não acontece só em ambientes terapêuticos, né? Às vezes você está, por exemplo, num grupo de yoga e você está passando ali por uma experiência que tem alguém do seu lado com quem você pode compartilhar, contar, ver que a pessoa está passando pelo mesmo, assim, isso também é altamente curativo, né? É, Sim. não é terapia, mas é terapêutico. Mas eu acho que essas práticas, né, que conectam a gente com o nosso corpo e colocam a gente em comunidade, elas são muito importantes para a gente conseguir levar essa jornada de autodescoberta, né, de caminhar pela vida mesmo. Porque às vezes não vai ser possível mesmo sozinho, e a gente não tem que dar conta sozinho. Acho que a boa notícia é essa, né? A gente não precisa Uhum. dar conta sozinho. Boa, boa. E como é que funciona, assim? Porque eu tenho escutado esse termo, né? Terapia somática, exercícios somáticos, Aham. e tenho visto alguma coisa, tentado fazer alguma coisinha, mas o que que é, assim, a terapia, os exercícios somáticos, e também qual que é a diferença da eu acho que é somatic experience, não Uhum. é que a linha que você Sim. segue também, qual que é a diferença da, da linha que você segue, assim, também, qual que você facilita também, né? Uhum. A Somatic Experience, ela é, né, uma linha de estudo, desenvolvida por Peter Levine, ele é um americano, tá vivo. Ah, foi ele que desenvolveu, sim, não É, sabia. mas ele não é a única pessoa que trabalha com isso, né? Quando a gente fala de somática, a gente está falando de soma, que é o corpo. Então, alguns terapeutas, eles trabalham com a perspectiva que eles chamam de trauma-informed, né, ou informado sobre trauma. Ou seja, a gente vai incluir essa pesquisa sobre o funcionamento do sistema nervoso e como que ele é, se comporta a partir dessas dinâmicas de traumatização ou negociação de trauma. Essa seria uma linguagem mais específica do campo. E então a Somatic Experience é uma linha que vem do Peter Levine e que recebeu contribuições importantes também do Stephen Porges, que ele estuda sistema nervoso autônomo. Como que o sistema nervoso autônomo pode ajudar a gente a navegar por esses conteúdos. Mas terapia somática pode ser, por exemplo, alguma terapia que vai incluir esses conhecimentos não necessariamente formalizados pelo Peter Levine, né? E aí, falando do que eu faço especificamente, mistura um pouco de tudo que eu já aprendi, né? Assim, Uhum. então, tem a ver com a minha experiência enquanto meditante, uma pessoa que pesquisa, né, a consciência, assim, tem a ver com um pouco do que eu vivi também, porque eu acho que o meu corpo, né, por ter desenvolvido fibromialgia, ele me dá muito conteúdo de estudo, então é Massa. muito é muito claro para mim quando uma pessoa está passando por alguma coisa no corpo, do que isso se trata, o que isso envolve, né? Não é uma experiência muito individual no sentido de que isso afeta as relações dela, afeta o trabalho, afeta a forma como ela se vê na vida, e eu acho que eu trago isso, né, para o meu consultório. E, claro, à medida em que a gente vai conversando e a pessoa pode falar do que ela está encontrando na vida dela, eu vou ajudar ela a entrar em contato com o próprio corpo, com as emoções, com as memórias que podem envolver essas questões, às vezes imagens e questões sensoriais que vão fazer a gente navegar por esse funcionamento do sistema nervoso. Então, basicamente, o que acontece? A gente vai encontrar cargas que não puderam ser é, liberadas, descarregadas, e a gente vai criar possibilidades de que a pessoa descarregue.
Então, às vezes pode vir com um choro, às vezes pode vir um movimento, né? Às vezes tem alguma resposta ali do corpo que precisaria ser completada numa situação e não pode ser por questões diversas. Eu vou ajudar esse corpo a completar essa resposta. E às vezes tem a ver com uma reeducação em relação ao próprio corpo. Então, eu, por exemplo, fui uma pessoa que precisei conscientemente entender como lidar com o meu corpo. Então, é meio engraçado falar isso, mas eu me senti um pouco como um ET que de repente caiu na Terra, e aí quando vinha uma emoção, aquilo é muito avassalador e eu me desorganizava. Então, em contextos terapêuticos, eu comecei a vivenciar a minha tristeza sem desorganização. Eu comecei a vivenciar o medo sem fuga. O terapeuta ou a terapeuta, né, as várias pessoas que ainda me ajudam, criam esses contextos que eu vou entendendo assim, como é que isso é no meu corpo? Como é que essa situação pode acontecer sem que eu precise querer morrer, ou desaparecer, ou querer fugir, né? Ou que a gente chama de congelamento, que é uma estratégia também de sobrevivência. Então, a terapia somática é isso, ela não tem um roteiro prévio. A gente vai entrar em contato ali com aquela pessoa e entender onde é que a gente pode ampliar a sua capacidade somática, onde é que a gente pode descarregar e como é que a gente pode trazer isso para a sua vida prática. Aí, nesse sentido, vem os exercícios somáticos, que são muito interessantes, é como ganhar repertório, né? Mas eu penso assim, uma coisa, por exemplo, é você aprender uma língua, tipo inglês. Aí você pratica lá com seus colegas, você pratica com seu professor. Outra coisa é você ir para um país que fala inglês, né? Então, esses exercícios, eles vão ajudar a gente a criar repertório. Mas, na verdade, a gente está convivendo com isso durante a vida. Aí é outra história, né? Então, o apoio terapêutico ele vai agir nesse sentido, assim, de trazer mais elementos para que a gente possa lidar com esses exercícios. Deu para entender, mais ou menos? Deu para ter uma noção. Bem legal. E tem uma coisa que eu queria falar também, que é assim, nós somos animais, né? Então, como animais, a gente passa por cargas estressoras. E eu acho que isso ajuda a gente a entender como funciona a somática. E aí a gente tem 3 respostas, né, como animais, básicas de enfrentamento, que vai ser luta, fuga ou congelamento. Então vamos supor que se a gente vivesse lá no tempo das cavernas, viesse um animal correr, né, atrás da gente. Se a gente achasse que dava conta de vencê-lo, a gente ia lutar. Se a gente achasse que não, a gente ia correr. Se não tivesse nenhuma dessas possibilidades, nosso sistema congela, até como uma estratégia de sobrevivência última mesmo, né? Para não sentir dor ou para aquele animal achar que você está morto e se afastar. Tudo isso gera uma carga no corpo. Então, se a gente vivesse de forma selvagem, a gente ia ter formas muito espontâneas de liberar essa carga. Às vezes balançando, às vezes chorando, às vezes gritando, né? Os animais fazem isso. Não sei se você já reparou o cachorro, por exemplo, que vira e mexe, dá uma sacudida, assim. Sim, Ele está se autorregulando, ele está regulando o sistema nervoso dele. Só que, como humanos, a gente é atravessado por cultura, por sociedade. Então, não tem um tigre correndo atrás da gente, mas se o seu chefe vai lá e te dá um esporro e isso te dá um estresse, você não pode sair da sala dele gritando ou sacudindo, né? E isso vai ficando na gente. Então, é por isso que entender esses mecanismos do corpo é tão legal, porque aí a gente vai saber como fazer essas descargas, né? Ou como acolher o nosso corpo de um jeito natural, né? Não é algo externo, na verdade, é resgatar a nossa capacidade natural de autorregulação. Eu acho isso incrível. Não, é muito interessante, porque é a coisa, tipo, básica, né? Tipo, é bem animal mesmo, que todo mundo tem, e se você entende isso, eu tinha escutado já um pouquinho sobre isso também, só de escutar você já começa a se auto-observar e
e ter vários insights, eu acho Sim. e saber, é claro, aí você tem que ir mais a fundo para ter as ferramentas para você sair desses estados, né? Seu sistema nervoso está muito, faz você ficar paralisado, né? Uhum. Congelado. Você tem que ter as ferramentas para. É isso que é muito interessante, né? Sim. Dessas terapias, porque te dão ferramenta para você sair desse estado que é muito eficaz, eu acho que Uhum. é muito interessante. E tudo que o nosso corpo fez, né, seja é, ter uma carga de luta, fuga ou congelamento, tudo isso foi para sobreviver. E isso foi muito legal para mim, né? Porque como eu sinto muita dor o tempo inteiro, parece às vezes que meu corpo está me castigando, mas eu preciso Hum, lembrar que isso me trouxe até aqui. Se ele não tivesse congelado, se ele não tivesse lutado ou fugido, enfim, provavelmente eu teria morrido ou enlouquecido ou qualquer outra coisa pior, né? Então, o corpo que está em busca de cura é um corpo que sobreviveu. E isso é hum, muito legal, né? Assim, hum, ele fez o melhor que ele podia. E aí agora a gente vai aos poucos criando conhecimento para ajudar ele a viver melhor, com mais alegria, com mais espaço, né? Com mais vitalidade, às vezes com menos rigidez. Então, é mais sobre aprender a ajudar o nosso corpo e menos se culpar pelo que já aconteceu com ele, né? Porque se a gente está aqui é porque a gente venceu, de alguma forma. hum. Gostei dessa. Se a gente está aqui é porque a gente venceu, É com verdade. certeza. Não, com certeza. Ah, boa. E, e o fato exatamente, desse condicionamento, da fibromialgia, Uhum. falei certo? Falou. Ele, nossa, ele é um certo aspecto que é um super, você experienciando isso, você é capaz de, como você falou, sentir, você cria uma sensibilidade ali para você ver na outra pessoa, porque como isso é uma coisa muito extrema, né? Uhum. E nosso corpo dá toda hora sinais mais sutis e não tão extremos, e você tendo experienciado isso, você consegue realmente ajudar muita gente, né, com isso, assim, né, também. Eu acho que isso é muito interessante, né, como esse condicionamento te deu a ferramenta para você, né, meio que é, s- ajudar, né, os outros de uma forma muito profunda, né. É, Hum, é, eu acho que meu corpo precisou gritar muito para eu parar de aceitar cargas que não eram minhas, né? hum, É, mas investigando mais a fibromialgia em mim, eu vejo que isso tem a ver com muitas sutilezas, assim, no sentido de que algo que eu achava que não era nada pode gerar um desequilíbrio grande no meu corpo. Então eu hum. preciso estar sempre muito atenta, sabe? É, Algo interno, você diz assim, que você não dava interno, tanta importância. Uhum, interno ou externo. Então, eu vou tentar uhum, te dar um exemplo. é, vou pensar aqui num exemplo importante, assim. uhum, Ah, vamos supor, eu sei que alguma coisa me incomoda, porque isso aconteceu por muito tempo de maneira muito exagerada. Vamos supor, um tema que é sensível para mim, questão de uhum, limite. uhum, E aí, de repente, alguém fala alguma coisa comigo que eu não gostei. E eu acho que isso é uma bobagem, assim. Só que como é algo que tem a ver com um tema que é sensível para mim, isso pode gerar um adoecimento, uma crise de dor de cabeça. Se eu não me posiciono, você fala assim, olha, isso não foi legal, isso aqui é um limite para mim. Se meu corpo não responde de uma forma apropriada,
pode ser uma bobagem, mas que vai gerar uma crise grande, né? Hum, E aí é muito fácil a sociedade categorizar isso, você é muito sensível, você é muito frágil e tal. Mas o meu corpo só chegou nesse ponto porque ele aguentou muito mais do que ele poderia. Não hum, sei se eu já era ou não uma pessoa muito sensível, eu acredito que sim, mas o exagero veio justamente porque eu não dava ouvidos a isso. E trabalhar com coisas sensíveis é um trabalho quase artesanal, assim, sabe? De olhar para as hum, emoções, olhar para as sensações do corpo e validar, né? Olha, parece pouco, mas é importante para mim. hum, Então, nesse sentido, eu acho que sim, a fibromialgia me ajuda muito a olhar com compaixão para outras pessoas, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim: eu sei que isso não é tão importante. Poxa, é importante para você, faz, né, faz sentido para você, te move, te mobiliza, às vezes te adoece. Então, vamos olhar com carinho para isso juntos. E não é muito fácil, mas funciona, né? Funciona assim. incrível. Não, incrível esse ponto de a gente. Não, isso é importante para mim, né? Porque a gente se compara muito com o outro e tem, enfim, todas essa o que a gente vê, né? Enfim, no mundo e a comparação, esse padrão de que é na maioria das vezes falso, né? Fake, como tá todo mundo tem tudo certinho, e tal internamente, mas essa questão de isso é importante para mim. Uhum. Acho que isso é muito, muito importante, porque da gente é, é, ter essa autocompaixão, né? Tipo, talvez isso não seja importante para mais ninguém no mundo, ou seja, uma besteira para o seu amigo, ou para os seus pais, ou para os seus parentes, mas para você é importante, Uhum. né? Então, da gente dar atenção para essas coisas que até no meio espiritual também a gente vê, né? Às vezes é fácil, a gente fala alguma coisa que a gente sente realmente que é importante e aí alguém te conta uma verdade espiritual, que realmente pode ser um ensinamento importante, mas não descarta, não tem nada a ver com o que você está sentindo no momento. Isso você tem que, é isso que o universo, Deus, como se queira chamar, é isso que o seu próprio corpo está te mostrando, né? Sim, Então, para dar atenção para isso, acho esse ponto muito interessante. é, De, é. é. Isso que você falou da comparação, eu também acho bem importante mesmo, né? Primeiro porque a gente só vê o que as outras pessoas querem mostrar. A gente nunca sabe o tamanho, né, do sofrimento, da dor ou do desafio que aquela pessoa passou, está passando. Às vezes outra pessoa tem alguma coisa que a gente admira muito e acha que se você tivesse aquilo, a sua vida seria totalmente diferente, mas a felicidade dela não tá nisso, né? Eu nunca encontrei uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de sofrimento em relação a nada, sabe? Hum, E cada um vai experimentar isso de uma forma. Então, eu acho que isso é realmente um ponto importante, assim. Claro, as verdades espirituais, elas existem para nos auxiliar e elas são grandes guias. Ao mesmo tempo em que a verdade da nossa experiência também é muito palpável. E às vezes, né, não olhar para isso vai postergar uma dor, um sofrimento, é, de um jeito que pode ser até cruel, né? Assim, eu gosto de pensar, por exemplo, se uma pessoa está passando fome, você não vai julgar ela se a casa dela tá suja, sabe? Talvez não está no momento dela pensar naquilo. Então, a gente precisa encontrar as pessoas no lugar que elas estão, né? hum, Para a gente se encontrar de verdade. É,
talvez seja uma tarefa da vida toda, né? A gente se encontrar no lugar que a gente está, com compaixão, para poder encontrar as outras pessoas também no lugar que elas estão, com compaixão, sem negar o que é importante para elas e que a gente nem precisa entender, né? A gente só Hum, precisa aceitar, essa é a sua verdade, é aí que você está nesse momento. Tem uma coisa é. que eu acho que para mim ficou muito clara, assim, e nesse sentido isso é muito pessoal, né? Uma visão pessoal. É que a gente segue um caminho de não dualidade, né? Então, se a gente for pensar que o bem e mal coexistem nesse mundo, né? De maneira. Estou tentando achar a palavra certa, mas o que eu quero dizer é que é ao mesmo tempo, né? Não existe Uhum, bem sem mal e não existe mal sem bem. A gente está falando uhum, de contraste. E que o corpo, ele é um fator de experiência desse jogo, né? Então, assim, a certeza é que a gente nasceu e que a gente vai morrer nesse corpo. Mas como a gente passa esse, como dizem, esse pós-operatório do parto, né, tem a ver com o entendimento do corpo. Então, é claro, você pode seguir um caminho espiritual muito sério e passar por ele com muito sofrimento. Isso não significa que você não é um buscador sincero ou algo do tipo, né? Isso não é um castigo necessariamente. Isso tem a ver com a natureza, a naturalidade da matéria. E você pode escolher passar por ele com menos sofrimento também, hum, né? E isso foi importante para mim, porque muitas vezes eu acho que dentro do caminho espiritual a gente fica buscando sinais para saber se a gente está fazendo as coisas certas ou erradas. E esses sinais são muito fáceis de ser mal compreendidos. Assim, a nossa hum, mente, ela está sempre refletindo o que ela é capaz de refletir naquele momento, com o nível de maturidade que ela tem. Então, entender o funcionamento desse corpo ajuda a gente a brincar ou jogar esse jogo de uma forma mais prazerosa, né? É, e também, assim, para que isso seja acessado, né, entendendo que isso é uma coisa da nossa fisiologia enquanto animal, eu não preciso ter a mesma fé que outra pessoa, eu não preciso que essa pessoa expresse a fé dela para mim, eu não preciso que essa pessoa tenha uma fé, na verdade. Isso é uma coisa muito do nível individual. Eu acho que fé ajuda a gente a viver melhor. Mas se a pessoa não tem e ela acha que isso é o mais acertado para a vida dela, o que eu posso fazer é contribuir para ajudar ela a caminhar da forma como ela acha melhor, né? Então, é, eu acho que isso é importante de ser dito, assim, porque a mente é muito traiçoeira na hora hum, de avaliar, né? Na hora de é, avaliar, eu estou fazendo certo, estou fazendo errado, isso é castigo, isso é recompensa. Eu acho que sair um pouco desse jogo, assim, de bom e ruim, certo e errado. Ontem eu li uma frase no Instagram que eu achei muito boa, que tem algo de errado comigo é uma afirmação que supõe que tem algo de certo com os outros. E eu também não acredito nisso. E eu acho isso hum, bom, assim, sabe? Porque não é algo de certo ou algo de errado. Não é hum, uma questão da gente lustrar nosso sistema nervoso até que ele fique perfeito. Porque a vida é feita de contração e expansão, né? A gente está sempre fazendo isso. Então a gente vai passar pelos altos e baixos, dando o nosso melhor, né? Não é um pico que a gente chega e fala assim, acabou para mim, sabe? Agora já era. é, já. Nunca mais vou encontrar nada de difícil. Nunca mais meu sistema vai se desregular. Não sei, O Moody né? fala, ele fala no Site Sangue às vezes, quando a gente chega num determinado ponto, não é que a gente, a gente tem a sensação, quero dar um pause ali. Tô Exato. agora é, benzão, tô agora, tô me sentindo bem, vou dar o pause aqui. Não é bem assim, né? Uhum. Não, isso é uma fantasia, né? É uma Não, fantasia. não tem, é um trabalho constante, né? Assim, eu acho que e, e essa palavra trabalho também, não sei nem se é a melhor, porque é um trabalho, exige uma dedicação, mas não é algo.
é algo, é um trabalho que você ama, vamos dizer assim, né? Um trabalho Pode ser um que, movimento, a gente pode chamar de hum, movimento constante. um movimento É. constante. Boa. Né, o Moody também fala isso. O mar não deixa de ser mar quando a onda está alta, nem quando a onda está baixa. Ele não perde a sua qualidade de mar, né? Então, é isso. A gente vai ganhando instrumentos para navegar. E o barquinho vai seguindo. Boa, boa. E queria saber um pouquinho também como começou a sua jornada, assim, seu conhecimento com a meditação, assim. Eu sei que eu acho que em 2012, foi em 2012, né, que você começou, você fez como é que foi? Você fez um retiro com uns monges na Tailândia, foi algo assim, né? Foi. Se você explicar um pouquinho como é que começou, assim, né? Na verdade, há muitos anos antes, um amigo meu participou de um retiro com monges na Tailândia e eu pensei assim, meu Deus, isso nunca vai acontecer na minha vida, que coisa extraordinária, né? E, enfim, o tempo foi se passando e essa instituição que se chama Dhammakaya Foundation, eles têm um programa de meditação online que chama Peace Revolution. Então, era um programa de 21 dias em que você meditava online, tinha os áudios e os vídeos dos monges e tinha um, um diário com perguntas que você ia preenchendo e tinham 5 atos de autodisciplina que você tinha que cumprir durante esse programa. Eu não sei se eu vou me lembrar exatamente quais são todos, mas era não Tranquilo. matar, não roubar, não mentir, não usar intoxicantes e não ter conduta sexual irresponsável. Eram esses 5 atos. Uhum. É, e aí, meu amigo passou por isso, eu sabia que esse programa existia, e em 2012 eu tinha acabado de terminar a faculdade e fazer um intercâmbio, que mudou muito a minha vida, assim. Quando eu voltei para BH, que eu sou de BH, minha vida não fazia absolutamente sentido, assim, depois desse intercâmbio, eu terminei Uau. o curso meio perdida, assim, meio sem saber se aquilo ainda fazia sentido para mim. Foi Então eu quanto tava, tempo que você ficou no intercâmbio, ficou lá? foram 5 meses na Argentina. 5 meses. É. E aí eu voltei desempregada, morando na casa da minha avó, Aham. formada, não tinha dinheiro para nada, desespero, assim, início de depressão. Falei, quer saber, vou fazer esse programa, ele é gratuito, mal não vai fazer. Uhum. E aí eu me lembro exatamente a primeira meditação que eu fiz. Eu chorei de raiva, porque eu achava o monge muito devagar. Ficava pensando, nossa, ele é muito pacífico, que saco, sabe? Podia andar mais rápido. Doía minhas costas, doía meu pescoço, doía É, tudo. Só que alguma coisa em mim quis continuar, sabe? E aí isso foi ganhando uma força na minha vida muito impressionante, assim, porque eu realmente consegui me sentir melhor e não necessariamente alguma coisa no externo tinha mudado. Eu continuava desempregada, eu continuava achando que a minha vida não fazia sentido. Na época, né, eu tinha, sei lá, 22 anos, 23 anos, todos os meus amigos bebiam álcool, eu parei de beber. uhum. E o povo ficava Uhum. assim, gente, o que aconteceu com essa menina? Do nada. Tem algo de errado, tem algo de errado, né? Tem algo de errado com Parou de ela. beber, tá. É promessa, assim, tipo, não, eu só não quero, eu posso beber se eu quiser, eu só não quero. Virou freira, né? Está numa religião? Não, não estou numa É. religião. E aí, esse programa, eles te convidavam a estender, né? Então, eu fiz 42 dias de prática. E se você cumprisse algumas coisas lá do programa, você era convidado a fazer o retiro. E aí, eu consegui um trabalho, assim, um freelancer que me deu um dinheirinho. E aí, eu peguei todo esse dinheirinho e fui para Tailândia fazer o retiro com os monges. E foi, assim, um sonho realizado. É, eu me sentia muito bem na atmosfera monástica, era uma coisa que
sei, eu me sentia muito à vontade, fazia muito sentido para mim aquilo. Mas as melhores meditações eu tive em BH, com o meu fonezinho, assim. Acho que a Hum, primeira vez que o absoluto fez um carinho em mim foi nesse contexto, assim. É, Então, eu tinha uma expectativa muito grande, assim, eu pensava, se em BH, sabe, eu encontro o nada, o tudo, o vazio, o silêncio, eu hum, vou hum. iluminar, com certeza, quando eu vou para Tailândia ver um monge, eu vou iluminar. E é óbvio que não foi assim, Não né? tem erro, né? Não tem É. erro, mas teve. E eu acho que foi uma experiência que me trouxe uma certa humildade, assim, porque eram pessoas do mundo todo, esse contato com os monges, estar na Tailândia e tal, é, quebraram todas as minhas expectativas, sabe? E eu só fui entender bem isso quando eu voltei, continuei meditando. Aí tinha uma amiga aqui em BH também que fez o mesmo retiro. Ela montou um grupo aberto de meditação. E aí a gente se encontrava toda segunda-feira. Tinha um grupo de Facebook na casa de alguém. E aí quem tinha feito o programa ia se revezando para guiar as meditações. Olha, massa. Foi mudando de casa em casa. No final ficou sendo na minha casa e eu meio que virei a guardiã. Era gratuito. Então sempre apareciam pessoas que eu não conhecia na minha casa para meditar. Hum, olha só. O grupo tinha 2.000 pessoas assim no Facebook, era muita gente. Às vezes aparecia gringo na Uau. minha casa, era muito engraçado. Teve uma vez que um monge do Dhammakaya foi na minha casa guiar a meditação, foi muito assim abençoado mesmo essa experiência. Eu mantive contato com a instituição, então às vezes eu ajudava em algumas coisas. Teve uma vez que a gente foi fazer uma meditação num presídio, que foi muito forte também. Olha só. E acabou virando uma profissão para mim, porque depois que eu aprendi a meditar, tudo que eu pesquisava tinha mais a ver com isso. Foi uma coisa que eu tenho muita facilidade com disciplina. Na verdade, o meu problema é a rigidez, né? É focar Hum, assim na coisa e não parar. Então era isso, assim. Eu sempre fui assim, sempre tive muita facilidade. E aí acho que o meu caminho foi encontrei isso de uma forma muito disciplinada e depois eu fui aprendendo a flexibilizar, né? A não ser tão, tipo assim, abrir a minha cabeça, abrir o meu corpo, o meu coração para levar isso de uma maneira mais carinhosa, né? Então, primeiro eu encontrei a disciplina, depois eu encontrei a compaixão, eu acho. hum. É, E aí fiz um curso também, né, que na época a minha professora chamava de leitura de aura, ou oráculo do coração, comecei a fazer uns atendimentos com isso, e depois com o tempo eu fui aprendendo experiência somática, ou somatic experience. Então hoje em dia eu dou aulas de meditação ainda como profissão. Na pandemia surgiram os retiros online que foram incríveis, assim, porque aí eu montei o retiro que eu achava que Ah, eu me lembro, você fez os retiros é, online, né? Sim, sim. aham, era muito lindo, porque eram 21 dias, todo dia de manhã, a maioria deles, Uhum, com pessoas ao redor do mundo, e eu via a sim, meditação transformando a vida das pessoas também. Me emocionava sim. muito. Até hoje, assim, eu falo, eu me arrepio um pouco, porque acho que Hum, foi o momento que eu mais consegui passar um pouco da minha experiência de maneira consistente, né? Essa coisa da hum, regularidade, de estar todo dia 8 horas da manhã ali na frente do computador. sim. Isso foi muito forte. E teve uma época que, eu acho que você deve até se lembrar, eu tive chikungunya, né? No meio da pandemia eu tive chikungunya. Acho que eu me lembro do chikungunya. E aí, chikungunya é igual morrer, assim, chikungunya, coisa horrível. Horrível, eu não conseguia comer, não conseguia tomar banho. A única coisa que eu conseguia Começar fazer. pelo nome, né? Tá Pois com chikungunya? Aham, A única coisa que eu conseguia fazer era dar aula nesse retiro, né? Nos aham, intensivos de meditação. Eu sim. acordava, dava essa aula, passava uma maquiagem, assim, depois caía na cama de novo. Foi muito louco isso.
Mas era uma coisa muito forte, assim, eu não queria abandonar, sabe? Eu me sentia muito ligada à turma. Então, meditação para mim hoje é tipo escovar os dentes, sabe? Não é tipo, Hum, não dá para ficar sem. Não, não me imagino mais sem isso. hum, nossa, hum. Eu vou fazer uma perguntinha agora que eu separei aqui, que eu Ah, acho que é interessante de fazer, porque a gente fala muito, hoje em dia a gente escuta muito, né? De falar de estar no momento presente, de a importância de estar no momento presente. Tem até o livro, acho que essa expressão ficou mais e mais conhecida pelo livro do Eckhart Tolle, falando sobre o poder do agora, né? uhum, E o que que é para você estar no momento presente? O que que é para você? É, uhum. isso. Ou se tem alguma, faz sentido, ou, Faz é, sentido. É, eu acho que as palavras elas não alcançam de verdade, né? É, mas se eu pudesse descrever o momento presente, é o contrário de um esforço. E talvez um grande sim. O momento hum, presente, ele não tem um formato especial, nem um sentimento específico. Ele é sempre servido de surpresas. Eu acho que se eu fosse descrever o momento presente, é algo mais parecido com a curiosidade, assim. É, e eu acho que é, esse é a grande sacada, assim, do poder do agora, né? Que é, que é poder permitir ou dar esse grande sim para tudo que esse agora compreende. Então, seja prazeroso ou não, seja misterioso ou não, seja conhecido ou não, é, é não negar, né? Então, por isso que eu acho que é um grande sim. É, hum, o Guruji fala, né? Geralmente ele é muito bom para apontar o que não é. As hum, palavras ajudam hum, mais a gente a dizer o que não é do que é. Então, é, e se eu pudesse dizer qual que é a vantagem do momento presente, né? O que que a gente ganha estando no momento presente? E aí eu acho que é a capacidade de acolher as novidades da vida. Que, né, se a gente pensa no passado, parece que a gente está no passado, mas a gente pensa no passado sempre no momento presente. Se a gente está imaginando um futuro, a gente está imaginando no momento presente. Então não é realmente algo que a gente consiga fugir, mas o sabor da experiência é diferente. Então, é, eu diria isso. Assim, é uma resposta difícil, né? não é, e também porque até refletindo agora até sobre essa pergunta também, é porque é, a gente tem a sorte também de ter também é, o Guruji, quando a gente fala Guruji é o nosso mestre Mood, a gente se refere a ele respeitosamente de Guruji, que ele leva a gente muito mais além das palavras, né? Então, e como você disse, né? Esse sim. Então, acho que não é só até essa expressão momento presente limita o que realmente para onde os mestres realmente querem apontar para gente, né? Quando eles dizem momento presente. Não é um momento no tempo e espaço apenas. É uma boa referência, né? Que a gente Uhum. não tem como viver o futuro, não tem como reviver o passado e não tem como viver o futuro. Então eles falam momento presente. Aham.
mas é como você estava dizendo, é além das palavras, né? E então, e o Guruji fala do atemporal, né? Do atemporal dessa. Eu acho que esse sim que você falou é esse sim para, né? O que que a vida está apresentando para gente. Também mais uma do Moody, ele fala que a gente tem que varrer conforme a gente vai se movendo, né? Então a gente vê uma sujeirinha ali, a gente não tem como programar o que que a próxima sujeirinha que vai aparecer no nosso caminho. A gente vai varrendo conforme a gente vai caminhando, né? Então, é, boa. Adorei essa, isso que você falou também. E se você quiser experimentar somaticamente, né? Assim, sempre que você tiver se colocando, né, fora desse lugar, experimenta falar sim internamente, para ver como é Hum, que seu corpo se comporta, né? Assim, para você mesmo, sim para você mesmo, não dizer sim para alguém ou algo, porque pode ser que o não seja o sim que você precisa dar, né? Às vezes a gente hum, precisa colocar limite, hum, mas eu tô dizendo assim, hum, sim para você, sente como é que é dizer sim para você. Seu corpo naturalmente se expande. hum. Uhum. A gente experimenta um pouco desse, né, desse agora, assim. Boa. Tinha me vindo uma outra pergunta que eu me esqueci agora, que eu ia perguntar. Ah, Não faz mal. Eu acho que e a gente tocou em muitos não, pontos, né? eu acho que sim, eu acho que sim. Ah, deixa eu ver se eu consigo ver aqui na minha colinha se tem mais alguma coisa. Ah, não, eu acho que a gente conseguiu. Eu até perdi noção do tempo também. Que A bom. gente tinha combinado mais ou menos 1 hora, mas eu nem perdi a noção. E acho que é isso. Acho que conseguimos pegar nesses temas, né, que a gente queria Sim, sim. conversar um pouquinho, que eu queria saber, aprender um pouquinho também. E sim, tô até curioso para rever alguns pontos e é, assistir já, porque eu acho que às vezes é bom voltar para reescutar e acho que teve várias pérolazinhas que a gente tocou e que podem ajudar também no reescutar essas coisas. Hum. Então, para quem está assistindo, vale a pena também reescutar. É... Ah, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de falar disso. Acho que é uma oportunidade de falar da minha vida de uma forma que eu me sinto confortável, sem parecer que eu tô, né, só, assim, falando de mim. É... Mas pensando também, né, que tudo isso que eu trouxe, assim, tem um sentido forte na minha existência e que se isso puder ajudar outras pessoas, isso me deixa muito feliz. E muito feliz de saber também que você está se interessando por isso, assim, porque eu acho que é um caminho de abertura, sabe? É uma ampliação do rio da vida. Meu professor Sérgio, ele fala que, né, quando a gente consegue estar no nosso corpo e a gente consegue trazer, né, os tesouros do trauma, porque o trauma sempre vai mostrar um tesouro para a gente, quando a gente pode lidar com ele de forma apropriada. A gente vai ampliando o nosso rio da vida. Então, eu sei que isso, né, te favorece e favorece todas as pessoas que vão passar pelo seu caminho, então eu fico muito feliz.
Desejo muito sucesso nesse projeto. Obrigado, obrigado. Então, muito feliz de ter você aí, acho que abrindo esse podcast e acho que está trazendo a melhor energia aí para a gente começar e agradeço a sua presença aí para abrir esse podcast também. Eba!